Muito bem, estamos de volta pela sua TV São Carlos com o nosso programa O Checkmate. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. Seguindo aqui pela sua TV São Carlos, esse bate-papo gostoso. Ela que é jornalista, também advogada, a doutora Lilian Marilena Kepp Rossi. Doutora Lilian, nesse bloco aqui vamos falar um pouco aí do seu pai, o saudoso Gisto Rossi, e também da sua mãe, a dona Silvia Ivone. Doutora Lilian, começando esse bate-papo de família, falando um pouco aí do saudoso Gisto Rossi. Conte um pouco pra gente aí como foi que nasceu esse projeto aí da lendária Rádio São Carlos. Bom, meu pai ele sempre foi assim um autodidata, ele morava na Vila Nélia, meu avô tinha lá uma chácara, e ele já desde bem pequeno mesmo, com 10, 12 anos, ele já tinha assim, muito entusiasmo. Naquele tempo ele até fez uma torre, né, construiu uma torre enorme lá na chácara, para ele poder ouvir as rádios de fora. O seu Gisto é nascido aqui mesmo em São Carlos? Meu pai é nascido aqui em São Carlos. Meu avô veio da Itália, né? Ele não veio assim como imigrante, nem para trabalhar em lavoura, ele já veio com dinheiro, né? Ele já era uma pessoa que veio assim só para, sei lá, para ver. É uma espécie de investidor, né? É um investidor, ele, tanto que ele comprou terras enormes lá na Vila Nélia, né? Vai desde as terras dele iam desde a Padre Teixeira até lá em cima, lá na volta de Camargo Schultz, né, toda daquela região ali, perto do Educandário. Então ele veio já com dinheiro, ele comprou as terras e plantava, tinha um armazém, enfim. E meu pai, não sei porque ele tinha esse dom de gostar de rádio, né? E aí ele fez aquela torre lá para ouvir as rádios antigas, e com 16 anos ele já, um autodidata, ele já comprava livros em inglês, em espanhol, para aprender sobre rádio, né? Como é que montava um rádio, enfim. Porque naquele tempo não havia escola, não havia nada, né? E meu avô era um italiano daqueles bem antigos, bem conservador. Conservador, né? Porque ele dava estudo para os filhos até o primário. Depois, se quisesse estudar mais, tinha que se virar, né? Então meu pai, desde criança, trabalhou em vários lugares. Ele trabalhou em mercearia, ele trabalhou na coletoria federal, ele trabalhou em vários lugares e foi estudando à noite, e essa parte de rádio ele então fazia por conta dele, né? Fazia lá os experimentos dele, e aí o sonho dele era fazer alguma coisa em rádio. E ele montava aqueles rádios Galena, né? Tinha uns radinhos chamados Rádio Galena, que eram, sei lá, não sei bem, eu lembro que eu tive um quando era pequenininha, mas eu não lembro. São esses que vão ter fora de casa? Não sei, é um negócio lá, não sei como é que é, eu precisaria falar com isso é coisa com o nosso amigo, né? Rui Fernando, viu? Com o Rui Fernando, né? Ou então com o meu ex-cunhado, o Andalesso, né? E acontece então que ele começou a estudar e começou a montar alguns aparelhos, e aí, com o tempo, com 16 anos, ele já estava muito assim, enfronhado nessa parte, tanto que quando ele se casou com minha mãe em 35, meu pai é de 1910, então quando ele casou em 35 com a minha mãe, ele na verdade, ele não poderia ter encontrado uma pessoa melhor para ele, porque ela também era uma entusiasta dessa parte. Uma união perfeita. Uma união perfeita de um casal que um dava apoio para o outro, minha mãe sempre, né, incentivando, sempre ajudando. Enfim, aquelas coisas que a gente vê que um foi feito para o outro. Assim, de fato, quando é que a Rádio São Carlos começou a operar aí de uma forma? Olha, na verdade, o meu pai, porque teve o tempo da guerra também, meu pai casou em 35 e depois teve os filhos, mas teve a guerra, né? Então meu pai era italiano e minha mãe era alemã. Era descendência de alemão. E o que acontece? A guerra estava sendo da Itália e da Alemanha contra o mundo, né? Então eles foram perseguidos. Alemanha, Japão, né? O Japão. Depois o Japão entrou, né? nessa união, nessa Os países guerra, do né? eixo, né? Como falavam, né? E aí o que acontece? Meu pai já era casado, já tinha os filhos, ele em 1933
Porque desde 1926 ele já estava, olha, com quantos anos ele tinha em 1926? Ele nasceu em 1910, tinha 16 anos, né? 16 anos. 16 anos, ele já estava, então, procurando amigos que também gostavam da mesma coisa, faziam lá umas reuniãozinhas deles e tal. Então, ele começou, então, a pensar em fazer uma empresa. E em 1932 veio a Revolução de 32, e meu pai se alistou na Revolução. Aí ele teve que parar todos os projetos, né? Depois a Revolução acabou, aí ele continuou os estudos, estava namorando já a minha mãe em 32, né? Já se conheciam, já eram namorados. Aí depois, em 35, casaram. Em 33, ele fez o Estatuto da Sociedade. E o Estatuto da Sociedade da Rádio São Carlos começou como Rádio Progresso. É Sociedade Rádio Progresso de São Carlos. Que depois esse nome foi para a Rádio Progresso, que hoje agora é a Clube, né? Então, a pessoa que veio depois, meu pai parou de usar esse nome, começou a usar a Rádio São Carlos, quando ele realmente conseguiu a concessão. Mas isso foram durante 14 anos a luta do meu pai para conseguir a rádio. Porque tinha portarias que não podia uma rádio ser, por exemplo, Araraquara já tinha uma estação de rádio. Então, a distância entre uma cidade e outra para ter uma estação de rádio seria de 200 quilômetros. E São Carlos e Araraquara eram 40 quilômetros. Então, não podia ter uma aqui, porque já tinha uma em Araraquara. Isso naquela época. Naquela época. Então, tinha portaria, depois a portaria caía, e meu pai tentava de novo, aí fazia coisa clandestina, aí vinha o correio, que naquele tempo não tinha Ministério das Comunicações, era o correio. Empresa de Correios e Telégrafos, eles que davam essas autorizações. Então, o que acontecia? Aí a portaria caía, meu pai punha de novo a rádio, mas era clandestina. E vinha o governo, né, fiscalização, falava, olha, o senhor fecha, então nós vamos tirar tudo, né, vamos confiscar-nos. Mas ele, né, muito teimoso, continuava. Foi perseverante. Até que, depois de 14 anos, ele conseguiu finalmente, né, quando as portarias caíram. E São Carlos poderia ter uma estação de rádio, porque já não tinha esse negócio dessa distância de 200 quilômetros, né? Então, meu pai, né, de forma oficial. fundou, e nesse meio tempo, ele fundou a Rádio Difusora, a Rádio Clube, a Rádio não sei o quê, entendeu? Vários nomes. Mas aí não podia clube, porque uma estação de rádio não podia ser clube. Aí então não podia ter esse nome. Hoje tem, né? Tem a Rádio Clube aí. São nomes genéricos, clube, cultura, difusora, educadora. Então, mas antigamente tinham aí umas minúcias. Então, conclusão da história, depois de muito tempo, meu pai conseguiu colocar a estação de rádio. Mas quando chegou isso, em 1940, ele teve a autorização em 29 de março de 1940. Então aí ele teve aquele tempo de experiência, tudo em 1941, 1º de janeiro de 41, aí foi realmente oficial, entrou no ar e nunca mais saiu, até hoje. Nessa época nós tivemos aí o rádio-teatro também, né? O rádio-teatro começou de uma maneira engraçada, porque era assim, Araraquara tinha rádio-novela, né, tinha teatrinhos e tal. E tinha uma prima da minha mãe que ouvia, falava, Ivone, você podia fazer isso na sua rádio. Minha mãe falou, mas como? Porque minha mãe já era professora primária, minha já era professora formada. E depois ela foi jornalista também. E aí o que acontece? Ela falou assim, mas como é que eu vou fazer? Não sei. Falou, não, eu vou ouvir lá e vou tomar nota para você. E aí eu falo para você, tu ensina e você faz. E foi assim que minha mãe começou a escrever as novelas, né? Daí começou a pegar livros para adaptar, aí pegava teatros do Juraci Camargo, de outros grandes escritores, né? Precisava pedir autorização, né? Porque para você romantizar ou fazer um trabalho baseado naquele livro, você precisava dar as autorizações. E todo esse trabalho teve o comando aí da senhora, sua mãe, dona Silicone? Isso, mas tinha um cast, tinha um elenco de pessoas da cidade, tudo pessoas assim. Tinha o Acácio, né, eles tinham os nomes artísticos, né? Certo. Então tinha pessoas de vários segmentos da nossa sociedade que iam fazer esse elenco. Quando a rádio era localizada aqui na 15 de novembro, né? Sempre foi na 15 de novembro, porque na verdade a Rádio São Carlos veio para nós só agora. Certo. E sempre foi a nossa residência, né? A residência do meu pai sempre foi ali na 9 de julho. E inclusive eu nasci naquela casa lá. E o que acontece então? Então meu pai tinha um elenco fixo. Então tinha de quarta-feira à noite, tinha de domingo, e era lá no palco do auditório, ao vivo, tinha lá um pequeno auditório. No começo tinha 100 poltronas só, o primeiro auditório da rádio. Aí depois meu pai fez aquela grande
grande instalação, né, com mais de 1000, aquele grande escritório, que era um dos auditórios maiores do estado de São Paulo. Qual é a lotação máxima? Olha, 1000 pessoas sentadas. 1000 pessoas sentadas. Era muito grande mesmo. Então eu tinha grandes eventos, formaturas. E quando meu pai fez a inauguração, a segunda inauguração, né? Que foi em 1940 e depois 49. Então, em 49, a minha mãe saiu daqui de São Carlos, foi lá para o Rio de Janeiro para contratar o Carlos Galhardo, que era um grande astro, né? Carlos Galhardo, Ângela Maria. Nomes aí da velha guarda. Essa gente não, naquele tempo. Mas eles não eram da velha guarda naquele tempo. Digo hoje, não sei se então, naquele tempo, já, porque eles não tinham como hoje, os artistas têm, como você diz, tem toda aquela estrutura, né? Você tem que falar com o empresário e tudo mais, aquilo naquele tempo não tinha. Então você já imaginou você sair daqui de São Carlos, que era um lugar do fim do mundo, mal tinha estrada, para chegar no Rio de Janeiro era uma aventura. Contratar e uma mulher fazer isso. Que audácia, hein? Que audácia, minha mãe sempre foi muito adiantada no tempo dela, né? Então até meu pai dizia, nossa, eu gosto muito da sua mãe, porque ela é uma mulher, né, assim, de enfrentar, de ser, porque as mulheres naquele tempo não faziam nada, né? Sim. Mal podia, imagina, trabalhar em rádio, era tudo muito feio, né? Se até a professora já era uma profissão que não era muito bem vista, né? Porque as mulheres não trabalhavam fora, né? Mas a minha mãe sempre assim, à frente do tempo dela. E aí ela foi lá, contratou, fez a inauguração, e aí começaram os teatros ao vivo, né? Fazia tudo ao vivo ali, e o palco também era muito grande, né? O segundo palco. Essa foi então a chamada época de ouro do rádio. Mas foi uma época, nossa, tinha muita gente indo, o jardim da rádio ficava lotado. Tá, depois então. Cheio, com um alto-falante lá fora, né? Porque quem não podia entrar tinha que ficar lá fora e ficava ouvindo, né? Muito bom. Os artistas. Mas era nossa, tinha lá o grupo dos artistas mirins, que eram as crianças que cantavam. Ligados diretamente à rádio. Tinha o clube do Cezinho famoso. O Césio tinha o clube do Cezinho e tinha o Padre Carlos também, que tinha um grupo deles para cantar. Então todo dia tinha festa lá no auditório. Olha, ninguém tinha lugar para ir menor do que a Rádio São Carlos. Porque era lá o programa de auditório, programa de calor, programa de tudo isso que o Silvio Santos faz hoje em dia na televisão, tudo teve no tempo da minha mãe no programa de auditório da rádio. Ok, nós vamos então a uma pausa aqui no Checkmate da TV São Carlos. Daqui a pouquinho, doutora, nos conte também da passagem do saudoso Jair Rodrigues pela rádio, combinado? Combinado. Vamos então ao intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais na TV São Carlos. Aguarde! A Ortobon possui em todo o Brasil mais de 1.800 pontos de vendas. E aqui em São Carlos tem 2 lojas para atender você e sua família com credibilidade, qualidade e garantia. Consultores treinados, Colchões Ortobon, loja 1, 9 de julho 898, telefone 3372-8816. Loja 2, Rua Bento Carlos 619, telefone 3364-3222. A SDF Madeiras atende você com a mais completa linha de portas e batentes. E agora, trabalhando com esquadrias de aço e alumínio. Você, amigo construtor, na SDF Madeiras, você tem atendimento especial. Vai construir ou reformar? Procure SDF Madeiras. Facilidade no pagamento. Avenida José Pereira Lopes, 1225, Botafogo. Telefone 3419-6402. Muito bem, estamos de volta pela sua TV São Carlos com o nosso último bloco com o Checkmate, neste bate-papo gostoso com ela, que é jornalista e também advogada, a doutora Lília Marilena Kepp Rossi. Doutora Lília, ainda falando em relação à Rádio São Carlos, nós falamos a respeito do seu pai, o saudoso Justo Rossi, falando um pouco aí da sua mãe, a dona Silvone. Ela foi roteirista, né, escrevendo até peças e teatro, radionovela. Conta pra gente um pouco mais como foi essa façanha da dona Silvia. Olha, minha mãe sempre foi uma mulher muito tímida, por incrível que pareça, né? E quando nós mudamos para São Paulo, meu pai resolveu mandar
alguns trabalhos dela, sem que ela soubesse, para a Rádio Difusora, para a Rádio Tupi e tal, né? Naquele tempo não tinha ainda a televisão Canal 4. E um dia, a minha mãe já estava fazendo alguns programas à noite, programas de terror em alguns teatros, na Rádio Piratininga. A Rádio Piratininga ficava na Praça do Patriarca. E aí a minha mãe estava lá, né, trabalhando, fazendo essas peças, né, apresentando o trabalho dela lá. Um dia o telefone tocou em casa e era um diretor de artístico da Rádio Difusora, né, porque era a Tupi Difusora, né, a rede Tupi Difusora. E aí falou, olha, nós temos aqui um trabalho, a senhora está sendo convidada para fazer um teste, né? E então a senhora, por favor, venha para fazer um teste. E ela foi, e na época tinha 3 pessoas, ela, uma outra mulher e mais um moço. E aí eles falaram assim, deram os papéis, puseram numa sala, uma máquina de escrever e falaram, olha, faça um programa assim, faça um programa, faça aí uma novela, um teatro de meia hora com tal assunto. E minha mãe era muito boa para essas coisas, ela sentou na máquina, né? Fez lá tudo bonitinho. E os outros fizeram também. Aí o que aconteceu? Era o Oscar Nimitz, se não me engano, o moço que estava junto. O que aconteceu? Naquele tempo já havia um preconceito contra as mulheres. Então minha mãe foi muito melhor do que os outros 2, mas eles chamaram o homem. Mas ele não deu no corpo, ele não conseguiu. Sim. Sabe, ele foi, mas ele não era assim tão bom. Aí chamaram minha mãe, né? Aí chamaram a minha mãe foi e aí começou a fazer. Começou com um programa por semana, depois começaram a pôr 2 programas por semana, depois 3, depois 4, depois 10 programas por semana. Então ela ficava, né, o tempo todo lá, porque ela fazia, escrevia, copiava e levava, ensaiava, dirigia, tudo isso ao vivo na época, na Difusora. E uma coisa interessante, Lima Duarte era o sonoplasta da minha mãe. Bacana, ele trabalhava na Tupi, e o sonoplasta na época era o grande Lima Duarte, né, esse grande artista aí, que nem por sonhos, nem por sonhos ele pensava em ser o grande artista que ele está, ele é, né? Era bem moço ele. E aí... Sabe que eu fiquei sabendo, desculpa interromper, que o Lima Duarte foi sonoplasta no rádio, um depoimento que ele concedeu fantástico. Ele falou sobre isso. Ele falou que começou a carreira dele como sonoplasta no rádio. Porque teve uma revista especializada. E aquilo me deixou muito comovido, né? Porque ele falou com tanto carinho. Nossa, mas ele era muito dedicado, porque ele sempre foi muito dedicado, né? Uma pessoa muito assim, muito... Mas com o Boariano não é para menos, né? Eu não sei. Ele é ariano, Então, e o Ari Clemes, né, como ele é o meu nome dele verdadeiro, né? Ele teve uma época que fizeram porque tinha uma revista especializada de rádio, rádio, televisão, tudo mais, e minha mãe foi a capa da revista. Essa capa dessa revista, e dentro, né, tem o artigo, e aparece a foto dele, né, como sonoplasta da minha mãe, lá na Difusora. Depois a minha mãe passou para Tupi, e como tinha a Maria Tereza Gregory que fazia um programa na televisão, era à tarde, a revista feminina. Aí ela começou a falar para minha mãe, vamos lá fazer um pequeno teatrinho, né? De uma meia hora, 15 minutos. Aí minha mãe começou a fazer e começou a fazer uma minissérie. Porque às vezes 15 minutos não dá para fazer uma história inteira. Então começava na segunda-feira, acabava na sexta, né? Aí minha mãe começou a fazer ali. Aí dali ela começou a fazer grandes teatros aos domingos, porque na Tupi tinha, um domingo era um teatro de comédia e no outro domingo era um teatro de, tipo assim, trágico, de terror, e ganhou grandes prêmios, né? Ela ganhou grandes prêmios como diretora e com os artistas. Você não chegou a ter um estúdio, né, produzindo, né, em São Paulo, né? E aí é que tá, a minha mãe tinha um vasto material que ela guardava. Um dia, ela saiu da Tupi, da televisão, porque ela se enjoou, sei lá o que aconteceu, tivemos até que processar na época a emissora, porque tinha uma pessoa que pegava os programas da minha mãe e começou a levar para o centro dele. Então, quando a minha mãe acabava lá o trabalho, tinha vários scripts, né? Cada um tinha o seu roteiro. O que acontecia? Ele pegava sempre algum,
Aí minha mãe saiu e começou a levar o ar como sendo dele, sem tirar uma vírgula, sem nada. Sim, Então sim, nós processamos a empresa. Sim. Mas daí a minha mãe falou, eu vou pôr fogo nisso daqui, que isso aqui não serve pra nada. E ela estava lá no quintal da nossa casa para pôr fogo, meu irmão chegou e falou, mãe, o que é isso? Falou, vou jogar fora, estava preocupando esse pai, mãe, pelo amor de Deus, isso vale muito dinheiro, a senhora pode pegar, tem aquela turma toda que já trabalhou com a senhora, vamos montar um estúdio, a gente chama eles, né? Chama toda essa gente boa, paga cachê para eles vêm, são todos amigos, e vamos montar o estúdio e vender para o Brasil inteiro, foi o que aconteceu. Então a gente vendia, em carretel, na época era carretel de ouro, né? Sim. Meu pai importou esses carretéis da Alemanha, de ouro, né? Porque os americanos não eram bons, sabe? O ferrite do carretel do americano, ele saía do plástico, estragava. E o alemão não é perfeito. E aí começamos a vender durante 16 anos, e vendemos muito, né? E chegou, esse material chegou a ser reproduzido aqui na Rádio São Carlos? Ah, sim, todos eles foram reproduzidos. Agora, falando em Rádio São Carlos... E aí, sabe por que a gente fechou? Porque vieram as novelas mexicanas e alintas, então começou a distribuir de graça, dizendo que você vendia a janela vendia a janela. Os blocos comerciais locais. E aí o que acontecia? Mas eram novelas de péssima qualidade, né? A gente, programa, como é que se diz? Novelas que não tinham assim o nosso jeito, né? Mas novela mexicana, que não tem nada a ver com a gente, né? A cultura da gente, né? E aí acabou, porque não se vendia, quem ia comprar? Agora, doutora, voltando a falar da Rádio São Carlos, é impossível não citar aí a figura do saudoso Jair Rodrigues. Conta pra gente aí como foi essa passagem do saudoso Jair Rodrigues pela Rádio São Carlos. Porque a Rádio São Carlos teve todos os tipos de programas que você possa imaginar de auditório, né? Então tinha lá os calouros do auditório, ele estava em São Carlos, o Jair, tinha mudado para cá, ele ele veio para aprender o ofício de alfaiate, né? Mas gostava de cantar, então aparecia lá para cantar e a gente tinha os ensaios, né? À noite, sexta, sábado, tinha ensaio e domingo, durante a tarde é que tinha os programas de auditório. Aí ele vinha, cantava muito bem, tinha muita gente boa cantando bem também, mas ele ganhava todos, ele era porque ele sempre foi muito afinado, com muito ritmo e tal. E aí o que aconteceu? Toda vez ele ganhava, os prêmios eram bons, né? Tinha geladeira Clínicas, tinha bicicleta das lojas da cidade, né? Tinha o quê? Tinha máquina de costura da loja FAF, várias lojas de Santos, essas grandes infinidade de prêmios, né? Porque a Pereira Lopes naquele tempo tinha o auge, né, da sua fábrica de geladeiras, e aí dava grandes prêmios, inclusive prêmios em dinheiro e tudo mais. Aí fica camisas, né? Camisas da Casa Online, essas lojas aí famosas em São Carlos, que algumas existem até hoje por aí, né? Então o que acontece? Começou a ganhar muito e os outros não tinham mais chance. Então a gente falou, minha mãe, né, meu pai, falaram, olha, você não pode mais concorrer porque senão você vai ganhar todos os prêmios e não vai dar chance para as pessoas. E aí fizeram uma brincadeira com ele, que ele não gostou, acho que muito, né? Falaram, olha, você vai ganhar 1 milhão então por isso, né? E 1 milhão, ele pensou, fosse 1 milhão de cruzeiros, imagina, 1 milhão de cruzeiros, eu vou comprar sei lá o quê, né? Eu acho que até uma fazenda hoje, né? Naquela época, bom. E aí era uma brincadeira de um milho bem grande, que troca, né? Como se fosse um milho lá de Itu, né? Tudo em tamanho gigantesco, né? Mas na hora ele achou meio ruim, mas depois ele, deu que levou. Porque ele já estava cantando na churrascaria do Maneco, já estava na churrascaria ali como é que chama ali, da rua 7 de setembro. Várias churrascarias aqui em São Carlos, ele estava sendo chamado já para fazer shows, e aí ele já tinha muito talento, né? Já começou a se enturmar lá em São Paulo, começou a ser esse grande artista que ele foi, né? E aí foi de São Carlos para o São Paulo capital e para o Brasil e o mundo. Muito bem, depois você participou de festivais. A churrascaria era a churrascaria Bambu. E o piano da rádio ficava na churrascaria Bambu, né? Então ele ia lá, se apresentava. E depois também o Jair participou de festivais da TV Record, né? As festivais Excelso, Record, ganhou prêmios, né? Muito bem, né? Disparada, né? Agora, doutora, última pergunta para fechar aqui o nosso bloco, nosso programa aqui pela TV São Carlos.
Qual o futuro do rádio na sua visão? Mesmo tendo essa migração do AM para o FM, qual o futuro do rádio na sua concepção? Eu não sei. Eu acho que desde que o rádio começou a existir, todo mundo disse que ia acabar, né? Veio a televisão, todo mundo disse que o rádio agora acabou. Veio, enfim, disseram que o cinema também ia acabar, você vê como que os cinemas estão voltando, sim, né? claro. Porque nada é mais gostoso de ver, por exemplo, um filme numa tela de cinema do que num aparelhinho aí pequenininho, numa televisão. Né? Não tem a mesma coisa, não tem o mesmo efeito, né? Tem aquele tchan, né? Uma peça de teatro, o teatro vai acabar? Não vai. Eu acredito que rádio não vai acabar. Eles dizem que a rádio AM é uma rádio que tem um som pior, que tem mais interferência, né? Isso é bem verdadeiro. O som do FM é mais limpo e tudo mais, né? Então, por isso que tem essa migração, porque na verdade, com essa mudança aí, não tem mais onde colocar a rádio AM, sabe? Alguns falam que mas agora com essa mudança aí pro FM vai mudar totalmente o formato. Não, acho que o rádio tem que ser esse rádio falado. Olha, mesmo, eu acho prestar serviço. O fato da pessoa fazer um rádio FM e mudar a tecnologia da rádio AM para FM, deveria mudar a tecnologia, mas não ao modo do programa. Mas eu acho que eu tenho outra concepção, né? Eu acho que rádio tem que ser lazer, cultura, prestar serviço, né? Prestar serviços e ter uma boa música. Então tem aquelas fases que tá na moda, tá no auge, só tem sambão, só tem... Aí eu não sei, viu? Não é o meu enfoque para uma estação de rádio, eu acho que não é. Principalmente uma rádio como a nossa, né? A ex da nossa família, né? Infelizmente, tudo acaba, né? A gente não consegue mais levar avante, infelizmente as coisas são assim, né? Nesse mundo nada porque nós não temos sucessores e nada é eterno, e claro que um dia tinha que acabar, né? Muito bem, eu estive aqui no Checkmate pela TV São Carlos, esse bate-papo gostoso com a jornalista e advogada, a doutora Lília Marilena Kepp-Ross. Doutora Lília, muito obrigado pela presença, prazer imenso tê-la conosco, hein? Obrigada a vocês, então até uma próxima e obrigada, com certeza, porque eu nunca me canso de falar das coisas que são a raiz. Né? Eu tenho a sua pessoa como uma grande amiga, uma grande companheira, sou muito grato pela senhora, tá bom? Tá, obrigada. Olha, a você, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência, fica aberto aqui o nosso convite para o próximo programa. Forte abraço, até semana que vem.